Oi, pessoal. Boa tarde. Então, a gente vai dar início ao novo módulo do curso de Gestão de Resíduos Sólidos da cidade de Bertioga. Esse é o módulo 4. Ele leva o nome de Efeitos do Descarte Incorreto dos Resíduos Sólidos. Meu nome é Seide, não sei se vocês lembram, mas eu fiz a última apresentação do módulo 3, que era Ciclo dos Resíduos. Eu sou estagiário aqui da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, e junto com a Joana a gente vai apresentar o conteúdo para vocês. A gente vai tentar falar de uma forma bem devagar, porque é bastante informação, e vamos com calma para a gente poder entender tudo que vai ser dito, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar no chat do YouTube, a gente vai anotando, e aí no final da palestrinha a gente tenta responder as perguntinhas, beleza? Então é isso. Então vamos dar início aí ao nosso curso. Então, partindo agora, só para a gente relembrar os locais adequados de descarte, né, do material, dos resíduos sólidos. Então, a primeira lembrança aí que é legal a gente ter é a área de transbordo, que é o local de armazenamento temporário. Então, todo o resíduo que é coletado na cidade, ele vai para esse local para ficar temporariamente, para vir outros caminhões que comportam uma carga maior, coletar esse material e levar para os aterros sanitários. Então, ele é esse local de transferência, né, para caminhões que comportam materiais, uma grande quantidade de materiais. Além disso, nesse local também fica o centro de triagem. Não sei se vocês lembram do módulo anterior, a gente passou o videozinho, né, da cooperativa, das cooperadas fazendo todo o trabalho de separação, e fica nesse mesmo local. Outro local que é legal a gente lembrar é o aterro sanitário licenciado. São áreas adequadas, com uma estrutura adequada também, para receber e deixar eles disponíveis lá. E aqui outra fotinho também para a gente só relembrar da cooperativa de reciclagem aqui da cidade, que também fica no mesmo local do transbordo. Então, a foto mostra ali a esteira, né, onde o material vai sendo separado pelas cooperadas, e é isso. Então, é só para a gente ir recapitulando um pouco do que a gente viu na palestrinha passada, e também para a gente se habituando com esse novo tema do descarte incorreto. Outro local interessante de se lembrar são os ecopontos. São locais para destinação de resíduos de construção civil. Então, sempre que vocês virem entulhos na rua, ou vocês forem fazer alguma reforma e tiverem material da construção civil, ao invés de jogar em qualquer lugar, né, ou até mesmo colocar nos cestos de lixo para serem levados para os aterros sanitários, é legal disponibilizar eles nos ecopontos. Aqui na cidade, a gente tem 2 ecopontos, um que fica na Boracéia e outro na Vista Linda. A estação de tratamento de água, né, é importante para a gente ter uma água limpa, para poder usufruir dela. E a estação de tratamento de esgoto, para que a gente não despeje e não descarte nossas águas nos rios ou nos mares sem tratamento, o que acaba causando diversos impactos negativos, como a gente vai poder observar daqui para frente no curso de hoje. E então, ambientes naturais e ambientes modificados. Embora seja um pouco óbvio, né, que os ambientes naturais e os ambientes modificados, é legal a gente ir percebendo também não só a alteração da paisagem, mas também os impactos que toda a ocupação humana vai causando dentro dos ambientes naturais. Então, a foto da esquerda é a Praia de Guaratuba, né, uma paisagem lindíssima, que eu acredito que todos vocês já tiveram a oportunidade de visitar.
e a própria cidade de Bertioga, já com bastante modificada, né? A paisagem natural pela ocupação humana mesmo. Então, casas, ruas, as próprias barraquinhas ali na areia da praia. Então, a gente já começa a observar um certo impacto. E aí, as palafitas, na região ali de Santos, principalmente nos manguezais, né? Então, são áreas de ocupação irregular, que acabam causando um tremendo impacto, não só no equilíbrio ecológico desse ecossistema, né, dos mangues, mas também na dignidade de vida, na saúde da população. E é importante a gente lembrar que as ocupações irregulares, elas, além de estarem causando um impacto ambiental, antes disso tudo, a gente tem que também tentar entender o que leva as pessoas a ocuparem irregularmente os locais, né? Então, é sempre importante a gente entender e lembrar que é sistêmico, é estrutural da nossa sociedade, porque ninguém gosta, né, de viver nessas condições. Então, é uma problemática que todo o centro urbano enfrenta, e também esses locais, né, perto do litoral, e que a gente precisa sempre refletir que os problemas ambientais estão atrelados também a problemas sociais e a problemas estruturais mesmo e sistêmicos da nossa sociedade. Então, embora às vezes a gente pense, nossa, né, por que as pessoas ocupam esses locais, a gente também tem que entender que é bem complexo essa situação. E aí, bom, acredito que todo mundo já passou por locais ou já presenciou esse tipo de cena que a gente está vendo nas fotos. Então, diversos lixos jogados, poluindo os rios, as matas, as ruas, e isso causa um problema não só de saúde pública, mas também de dignidade de vida, de problema ambiental, de desequilíbrio ecológico, de proliferação de insetos ou animais vetores de doenças. Então, os efeitos do descarte incorreto são assim, no nosso cotidiano mesmo. A gente não precisa ir muito longe para poder observar, né? Basta andar na rua, que a gente vê papel de lixo jogado na rua, vê diversas cenas como esta, que são muito recorrentes, né? Então, a gente tem que sempre pensar em como fazer, em como descartar corretamente os nossos resíduos, para evitar esse tipo de situação. Bom, agora saindo um pouco das imagens, indo já para uma parte talvez um pouquinho mais chata, né, e formal, que são os dados. Então, eu vou passar agora alguns dados, só para a gente também ter, assim, uma dimensão numérica da coisa toda. Então, em 10 anos, a produção do lixo no Brasil aumentou quase 20%. Em 2010, a produção era de 67 milhões de toneladas por ano. Em 2019, passou a ser 79 milhões de toneladas por ano. Ou seja, a gente está produzindo cada vez mais lixo, indo na contramão daquilo que a gente quer e daquilo que a gente está lutando para, inclusive, sensibilizar as pessoas, né, de que precisamos diminuir a quantidade de lixo, precisamos separar o nosso lixo, precisamos destinar corretamente para que cenas como a gente viu ali nas fotos sejam cada vez menores. Então, é isso, né? A geração total em toneladas por ano em 2010 foi de 66,7, em 2019 aumentou para 79 milhões, o que é muito triste. E aí a geração per capita, né, ou seja, a geração por pessoa, em 2010 era de 348,3 quilos por ano, e em 2019, 379,2. Então, a gente também aumentou a produção individualmente. Então, temos aí a dimensão da sociedade como um todo, mas também temos aí a dimensão
individual nossa. E é por isso que a gente, às vezes, até leva esse estigma, né, dos ecochatos e tudo mais, mas não é à toa que a gente fica sempre batendo nessa tecla de que precisamos separar o nosso lixo e descartar corretamente, porque os dados nos mostram que a gente está indo na contramão daquilo que a gente almeja. Outro dado também que é importante a gente observar é que o aumento da destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos no Brasil, ele aumentou. Então, o descarte inadequado em lixões, principalmente. Em 2010, 25,3 milhões de toneladas por ano eram descartados em lixões. Em 2019, passou a ser 29,4 milhões de toneladas por ano. Então, aumentou o nosso descarte incorreto dos materiais, também indo na contramão daquilo que a gente quer. Além disso, não só em lixões, mas também o descarte inadequado em córregos, em praias, em áreas públicas, né, nas praias mesmo, nos manguezais. Então, é isso, né? São dados que são tristes e que faz a gente refletir sobre as nossas condutas diárias. O que a gente pode fazer, assim, no cotidiano mesmo, para tentar, o mínimo que seja, mudar a nossa situação. Então, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões eles já deveriam ter sido extintos até 2014, mas eles foram postergados para serem extintos até 2020. Porém, como a gente observa, isso não aconteceu. E provavelmente esse ano, né, 2021, ele vai ser postergado novamente para que a gente caminhe para a eliminação de todos os lixões, porque eles são uma forma inadequada e muito impactante negativamente para o meio ambiente. Então, só para ter uma noção um pouco mais em números, em 2020 houve uma redução de 17% da quantidade de lixões em relação a 2019, indo já nessa política, né, de redução dos lixões. Então, passando de 3.257 para 2.707 lixões. Ou seja, isso já é um dado bom. Porém, é um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que a gente vê a diminuição de lixão, a gente vê um aumento da destinação incorreta. Então, alguma coisa não está fechando, né? Será que a gente está descartando em locais corretos? Será que a gente está, apesar de estar diminuindo os lixões, será que, de fato, estamos descartando em locais corretos? Pelo jeito não, né? Porque se aumentou a destinação incorreta, então, realmente, a gente precisa colocar um pouco mais a mão na nossa consciência e diariamente também tentando fazer a nossa parte. E aí, saindo um pouco do cenário país, né, e fechando esse olhar um pouco mais para a nossa realidade aqui da cidade, a gente pode observar que em 2020, voluntários do Instituto Ecofaxina, eles recolheram em um único dia 430 quilos de lixo no manguezal da região da Baixada Santista. E também mais de 40 toneladas de lixo foram recolhidas das praias da Baixada Santista em feriado prolongado. Isso são algumas notícias que a gente foi pegando. Então, nós que vivemos em uma cidade litorânea, a gente sabe que na alta temporada vem muito turista e existe, né, essa população que vai e vem, a chamada população flutuante. Então, e a gente sofre muito esse impacto dos resíduos sólidos, porque nas altas temporadas todo mundo vai para a praia e acaba, enfim, não recolhendo o seu lixo, deixando tudo ali, e aí a cidade sofre com isso, por tanto pela superpopulação, como também pela superprodução de resíduos. E isso acho que é uma realidade de praticamente todas as praias litorâneas. Então, só para a gente dar um pouco de respiro, né, e olhar um pouco uma paisagem sem estar degradada,
que é, inclusive essa foto dessa vegetação verde bonita é aqui da região, lembrando que nós temos a maior bacia hidrográfica da Baixada Santista, com os rios Itapanhaú, o rio Itaguaré e o rio Guaratuba. E bom, acredito que todos já visitaram, né? A praia de Itaguaré e de Guaratuba ali também são regiões bem bonitas, com os rios encontrando com o mar. Então, e aí o que a gente vê quando a gente começa a observar e a entender os efeitos do descarte incorreto? A gente começa a perceber cenários como esse, dos lixos e plásticos e todo tipo de material se acumulando nos corpos da água, causando poluição, degradando o meio ambiente e diminuindo a qualidade de vida. E qual que é o efeito, assim, em termos ambientais, do acúmulo de lixo nas águas? Então, o acúmulo de lixo nas águas favorece o assoreamento dos rios. E o que é o assoreamento? Ele é basicamente o aterramento, né? É a sedimentação de materiais nos corpos da água, e aí acaba impedindo o fluxo da água e vai secando o rio e, consequentemente, vai matando ele. Quando você começa a acumular uma grande quantidade de material de resíduos sólidos, ele facilita esse processo, porque além de ter a própria natureza despejando sedimentos ali, também tem os materiais que estão sendo descartados incorretamente. Então, acaba juntando uma grande quantidade de material e ajudando esse processo de assoreamento. A gente pode observar aqui nessa foto, com um pouco mais de detalhe, como que fica o rio quando ele está sendo assoreado, né? Então, a gente pode ver um filete aqui no meio da água passando, uma água provavelmente poluída também, né? E aqui nas laterais temos o acúmulo de sedimento, de areia, de terra, resíduos da construção civil, ó. Então, concreto, enfim, materiais, né, da construção civil, e até talvez aqui uma ocupação, de certa forma, irregular. Então, são esses os impactos, né, que o descarte incorreto vai causando, e também os efeitos que a própria ocupação humana causa. A gente está vivendo, né, uma crise hídrica agora no nosso país, a conta de energia está ficando mais cara, então fazer essa ligação também com a nossa realidade é importante para a gente tendo dimensão de quais são os efeitos, por exemplo, de uma ação que parece ser muito insignificante, que talvez é jogar um papel de bala na rua, ou uma bituca de cigarro. Quais são os efeitos disso, né? E aí a gente começa a perceber quando a gente começa talvez a sentir no nosso bolso, quando a gente começa a encarecer os serviços de energia, porque os rios estão secando, porque a gente está desmatando, e, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, não precisa ficar repetindo aqui, porque todos vivemos no mesmo país. Bom, e aí saindo um pouco dos rios e indo já para os oceanos, a gente começa a entender também um pouco o outro lado do efeito do descarte incorreto. 80% dos resíduos encontrados no mar são de origem terrestre. Isso é meio óbvio também, né? E aí, os oceanos são sistemas dinâmicos, como tudo na natureza. Tudo se movimenta na natureza e tudo se interliga, né? Então, às vezes, o papel de bala que a gente joga aqui é levado pelo vento, cai no corpo d'água, o corpo d'água segue o seu fluxo, encontra com o rio segue seu fluxo, chega no mar. E o mar, ele contém as suas correntes marítimas, né? Que formam os chamados giros oceânicos. Aqui na imagem a gente consegue observar esses giros oceânicos que facilitam o acúmulo de material, porque eles se movimentam circularmente. Então, acabam realmente facilitando o acúmulo de materiais. E aí, esse acúmulo, em grande quantidade, vão formando ilhas ou manchas de lixo no oceano. Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar essa grande mancha ou esse grande acúmulo de materiais
Os pesquisadores hoje, inclusive, usam o termo de sétimo continente. Quem tiver aí curiosidade pode buscar depois na internet, que vocês vão achar bastante informação sobre isso. Mas é uma grande quantidade de acúmulo de material que é tão grande, que quase é do tamanho de um continente. E aí, existem estudos que conseguem datar o resíduo mais antigo nesse local, data-se da década de 70, mais precisamente de 1977. Então, é um acúmulo que já começa muito lá atrás, né? Então, não sei se vocês estão lembrados lá do nosso primeiro módulo, quando a gente começa falando da história do lixo, da história dos resíduos, desde que o ser humano, né, talvez conheça-se como ser humano, a gente começa a produzir materiais e acabamos descartando na natureza. Então, isso já é uma dimensão isso já nos dá uma dimensão de como isso não é atual, isso já vem de antes, e como que a gente está deixando a nossa marca, a nossa pegada mesmo no sistema ambiental do planeta. Além de formar esse acúmulo, né, o que já é bem chocante, também várias espécies são afetadas, mais de 700 espécies marinhas, e só para a gente ter uma noção mesmo de tamanho, em termos de número, essa ilha de lixo, ela tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É quase 3 vezes o tamanho da França. Então, imagina, é quase 3 vezes o tamanho de um país. Isso é muito chocante. 80 mil toneladas, o equivalente a 500 aviões jumbo, Boeing, aqueles Boeing 747. Então, é muita coisa mesmo. 46% da massa total é formado por redes de pesca. E a rede de pesca, ela geralmente tem quilômetros, né, de extensão. E aí, ela facilita também, porque todo o material vai ficando acumulado ali na rede, que vai unindo esse material e não permitindo que ele se disperse. E aí também é um grande facilitador para que esse material fique acumulado. Então é muito triste todas essas informações, inclusive também porque a gente está entrando na década do oceano, né, esse ano, e eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco, mas, enfim, tudo isso é para a gente realmente refletir. Os estudos mostram que 70% dos resíduos do mar brasileiro são plástico. O continente, aquele grande continente, é formado, em sua grande maioria, de plástico. Então, 1,8 trilhões de pedaços de plástico flutuante. E aqui algumas imagens só para a gente também, enfim, ficar um pouco mais chocados, né? Então, um monte de pneus velhos aí debaixo do mar. Tem um mergulhador, né, que está passando por esse local e registrando. E aí, na superfície, existe o plástico também superficial, que na verdade, é onde a gente consegue ter mais visibilidade desse impacto do descarte incorreto que estamos causando aí no meio ambiente. Então, só para a gente ter uma noção e uma ideia e se localizar geograficamente, esse grande continente de plástico, ele fica bem no Oceano Pacífico. Então, essa grande mancha aqui que a gente pode observar na foto é onde fica esse local de acúmulo. Aqui é o Havaí, esse pedacinho pequeno aqui comparado a essa mancha de plástico. Os Estados Unidos, o Canadá e o Oceano Pacífico, né? Então, é isso. Acho que pelo tamanho do Havaí, a gente consegue ter uma dimensão aí do tamanho dessa mancha, que é bem grande e bem chocante também. Além desse acúmulo, o mar, ele também, né, o oceano, ele tem essas correntes, esses giros oceânicos que vão acumulando também resíduos em outros locais. Então, não só existe esse local, como também existem outros que estão se acumulando materiais plásticos. Então, realmente, a gente começa a observar um impacto tremendo no oceano, que é um ambiente essencial para a nossa sobrevivência.
a vida, né, surgiu no oceano. Então, ele é fundamental, assim como todos os elementos da natureza, né? Ainda sobre os oceanos, além desse lixo que a gente consegue observar flutuando, e até na faixa de areia, quando a gente caminha, existe um resíduo que ele é pequeno, quase invisível. Tanto os microplásticos como os pellets. O microplástico, ele nada mais é do que o plástico mesmo despedaçado em pequenos pedaços, minúsculos. E às vezes as pessoas acham que o plástico ele se degrada, mas na verdade não, ele só se despedaça. E ele vai ficando cada vez menor. Ao ponto até de depois entrar no próprio sistema do corpo humano e do corpo dos animais. Mas isso a Joana vai falar daqui um pouco mais para frente. E os pellets, que é a matéria-prima do plástico, não sei se vocês lembram, mas no módulo anterior, ciclo dos resíduos, eu comentei sobre a matéria-prima do plástico, falei sobre os pellets, e são esses pequenos pedaços, também vão se confundindo com a areia, e aí fica inviável a retirada deles, porque, enfim, demandaria talvez uma vida inteira para conseguir tirar até mais, e muita energia, muito dinheiro, então acaba sendo inviável, e aí fica aí um impacto quase permanente, né, no meio ambiente. E aí, dentro disso tudo, o que a sociedade tem pensado, né? A ONU desenvolveu os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são os famosos ODS, e aí a gente quer destacar um em específico, pela própria temática aqui, que é o 14, e ele é o proteger a vida marinha. Então, de tudo que a gente está falando, todos são muito importantes, mas a gente está destacando esse porque está dentro do assunto, e também porque em 2021 a gente começa a década do oceano. Então, nasce nesse ano essa década, que foi declarada pela ONU para ser realizada até 2030, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, com o objetivo de promover a conscientização global sobre a importância do oceano, e aí tentar mobilizar diversos setores da sociedade em ações que possam favorecer a saúde do oceano, né? E uma coisa interessante que eu li esses dias é que o oceano, ele pela água ter um calor específico alto, ela precisa de bastante energia para poder esquentar, né? Para poder elevar 1 grau na sua temperatura, ela precisa de bastante energia. E o planeta, ele é formado por 70% de água. Então, apesar da gente já estar vivenciando as mudanças climáticas, o oceano, ele tem absorvido bastante parte do calor que supostamente a gente estaria sofrendo caso não houvesse os oceanos. Só que isso tem um custo, porque isso vai afetando a vida marinha, isso vai embranquecendo os corais, e os corais também são importantíssimos, né, para o equilíbrio marinho, e aí a gente vai vendo toda uma reação em cadeia, por isso é importante a gente tentar ao máximo preservar o oceano pela sua essencialidade na vida humana mesmo, e também por ele estar nos dando esse tempo a mais, né, por ele estar absorvendo todo esse calor que poderia, sem ele estar aumentando, ele está absorvendo e está nos dando um certo tempo para que a gente consiga encontrar soluções e encontrar um modo de vida mais equilibrado. E, bom, dentro dessa temática, surge também o termo economia azul. A gente já ouviu falar bastante do termo economia verde, mas agora, né, voltado ao oceano, existe o termo economia azul, que ele surge a partir dessa crise ecológica do oceano. E ele tenta unir, né, essa questão econômica, visando o uso mais inteligente dos recursos naturais e do próprio funcionamento do ecossistema, sem prejudicá-lo. E aí, dando uma pausa um pouco na questão oceânica, e já partindo agora
para outros meios naturais, eu vou falar um pouco também dos impactos do descarte incorreto em alguns ambientes. Então, vamos começar aqui pelo lençol freático. Bom, o lençol freático, acho que todo mundo sabe o que é, né? É aquela camada subterrânea, aquela camada de água, um reservatório natural de água. 1/3 da água que a gente consome vem dos lençóis freáticos. E aí, quando a gente, por exemplo, coloca lixo nos lixões, a gente pode estar impactando negativamente os lençóis freáticos. Por quê? E aí a gente consegue ver na imagem um grande acúmulo de material nos lixões e sem nenhum tipo de proteção aqui do solo, né, que impermeabilize. Então, o chorume, que é esse líquido escuro, mal cheiroso, com alta concentração de nitrogênio, oxidação de metais e eletrônicos, altamente tóxico, acaba assim infiltrando no solo e contaminando o lençol freático. Então, esse é um grande efeito negativo em relação ao descarte incorreto, inadequado dos nossos resíduos sólidos. E, além disso, né, a gente consegue observar os urubus e outros animais que também são transmissores de doenças e podem acabar atraindo outros animais também vetores de doenças e acabam exalando também cheiros desagradáveis. Então, o lixão, de fato, ele não é a melhor solução para a gente descartar o nosso lixo. Por isso que existe a política de eliminação desses locais. E aí, só para a gente ter uma ideia de como seria um local adequado de armazenamento, a gente consegue observar aqui na figura, né, o antigo lixão. Então, demos um destaque aqui para vocês conseguirem enxergar melhor o antigo lixão. Então, aqui o chorume, se infiltrando no solo e contaminando o lençol freático. E aqui já uma nova célula do aterro sanitário, ou seja, um local adequado, estruturado para poder receber esses materiais. Então, não sei se vocês lembram, nos módulos anteriores, a gente inclusive citou, né, a diferença entre lixão e aterro sanitário. Então, o aterro sanitário, ele tem a manta de PVC, que é o impermeabilizante que impede o chorume de se infiltrar e contaminar o lençol. Existe a cobertura diária dos lixos que chegam para evitar a atração de animais vetores de doenças, animais e insetos. Existe a queima do gás metano, que é altamente um gás estufa. Ele é muito mais, tem a potencialidade de causar um efeito estufa muito maior do que o próprio gás carbônico, por isso que ele é queimado. Então, até no lixão, né, não existe todos esses mecanismos. E aí o próprio gás metano, ele é disperso no ar e aumentando, inclusive, o próprio efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Então, aqui a gente consegue perceber algumas diferenças. Esse chorume, ele não é o chorume, logicamente, da composteira doméstica ou da composteira de materiais orgânicos, porque aqui ele está contaminado com oxidação de metais e eletrônicos, então ele é muito mais tóxico. E pensando agora, né, em toda a questão da história nossa de ocupação do planeta Terra, a gente consegue observar diversos fatores que impactam o meio ambiente. Então, causando aí uma pressão sobre o equilíbrio ecológico. Então, nós, para podermos sobreviver, a gente realmente não tem como, a gente causa impacto. E se a gente não fizer algo que pelo menos possa diminuir esses impactos, talvez a gente nem estivesse mais no planeta, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o avião jogando resíduos de agrotóxico, e o agrotóxico, ele é agrotóxico, né? O próprio nome já diz, tóxico. Então, ele é altamente tóxico. Ele afeta a vida de muita gente, ele causa problemas de saúde, e apesar de não ser um descarte incorreto, entre aspas,
porque se discute, né, a dispersão desse material hoje em dia, mas quando se joga esse material, ele pode acabar se infiltrando também no solo, contaminando os lençóis freáticos, além de afetar a vida ali da população que reside perto desses locais. Então, às vezes, um lago poluído também, e aqui também temos o esgoto sem tratamento sendo despejado nos corpos hídricos. Então, assim, se a gente for pensar, a gente realmente causa muito impacto e muita pressão sobre o equilíbrio ecológico. Por isso que a gente precisa ir buscando soluções. E, além de causar, né, um custo ambiental e para a nossa saúde, também existe o custo financeiro, que é investido para tentar remediar esses impactos. Então, é muito mais inteligente e muito mais vantajoso economicamente, energeticamente falando, a gente prevenir. Porém, às vezes, realmente, falta força política, né? Falta, enfim, muita coisa na nossa sociedade para que a gente consiga, assim, chegar num ideal de comportamento, de hábito e de convivência com a natureza. Bom, os manguezais. A gente já está habituado, porque a gente vive próximo dos manguezais aqui, né, na cidade. Então, é um ecossistema de transição do mar, um ecossistema de transição marinho para o terrestre. Ele fica ali nesse meio termo. Então, 12% dos manguezais no mundo estão no Brasil, ou seja, o Brasil tem uma rica dispersão desse ecossistema, o que é, ambientalmente falando, muito importante e muito rico. Ele está presente em 388 municípios do nosso país. Os manguezais, além de ter uma importância ambiental, têm uma importância social, cultural e econômica, porque muitas comunidades tiram o seu sustento desses locais. Eles ajudam a proteger a zona costeira de tempestades e forças das marés, além de serem berçário de várias espécies. A extensão dos manguezais no estado de São Paulo é de 231 km², da Baixada Santista 120 e de Bertioga 18,31. Então a nossa cidade ela tem uma grande faixa de manguezal. Inclusive é um cenário bem bonito, né? Para a gente ficar observando e ver a vida ali acontecendo. Eu pelo menos gosto bastante. Bom, essa foto é legal para a gente fazer a reflexão, e eu até pergunto, assim, como vocês acham que o lixo pode ter chegado nesse local? Às vezes a pergunta parece até meio óbvia, mas se a gente for parar para analisar e prestar atenção, a gente também começa a entender sobre a dinâmica desse ecossistema, como que ele funciona. Então, o manguezal, ele é um ambiente filtrante. Então, as marés, quando estão na sua movimentação, né, de cheia ou vazante, elas acabam trazendo material orgânico, trazendo diversos tipos de material, e os mangues, eles servem para filtrar esses materiais. E aí, com o nosso descarte incorreto, materiais, resíduos sólidos, lixo no geral, vão sendo carregados com as marés, chegam nos locais dos mangues, e eles, por serem filtrantes, vão acabar filtrando esse material também. Então, muitas vezes é dessa forma que chega o lixo nos manguezais. A gente pode ver as sacolas plásticas enroscadas nas raízes, né, chamados pneumatófilos, são essas raízes aéreas. Então, por ele ter essa característica, elas acabam se agarrando mesmo às raízes e ficando por ali. E isso também é bem ilustrativo do seu papel filtrante. E os manguezais, eles estão em constante ameaça pela poluição, pela degradação ambiental e até pelo avanço urbano desordenado, como a gente viu na foto lá das palafitas de Santos. Mas sempre lembrando, né, que as ocupações irregulares, elas têm uma questão socioeconômica bem forte e que a gente não pode desprezar, não pode simplesmente chegar,
e falar, vamos tirar as famílias dali. Não, é uma problemática muito mais complexa e que precisa de diversos atores aí da sociedade para lidar com essa situação, né? Porque todo o problema ambiental, ele também carrega uma questão social forte. Então, ó, apesar do Brasil ter uma grande diversidade ter uma grande dimensão de mangues, 40% dos manguezais já foram suprimidos no Nordeste e no Sudeste do Brasil. E ainda existem políticas que queiram tirar a proteção permanente desses locais, né? São locais chamados de APP, né? Áreas de Proteção Permanente. Não só os mangues, mas também as matas ciliares, como a gente vai falar agora, também são áreas de proteção permanente. Então, o que são matas ciliares? O próprio nome já diz, né? Cílios de proteção, os cílios dos olhos servem para proteger, e as matas ciliares para proteger os cursos d'água. Então, elas evitam o assoreamento dos rios e elas protegem de diversas formas todos esses corpos d'água. E como que os resíduos descartados incorretamente acabam se acumulando nessas áreas? Porque é isso, né? O rio, ele vai carregando e esse material vai se acumulando ali, junto das matas ciliares, e isso vai prejudicando o ecossistema, vai impactando a vida e a vida de vários organismos, podendo até gerar catástrofes, né? como as enchentes que a gente vê principalmente nos centros urbanos, né? Como São Paulo. Então, um desenho, na verdade, mais ilustrativo, para a gente entender o papel das matas ciliares. Então, aqui o riozinho com a carinha feliz, um centro urbano aqui desenvolvido, né? E aí, o riozinho com a cara triste, demonstrando esse impacto que tem a gente desmatar as nossas matas ciliares. Então, São Paulo já desmatou 79% dessas matas, sofre bastante com enchentes, por vários outros motivos também, né? Não só por esse, mas esse também é um contribuinte. E então, aí, é mais uma vez, uma amostra dos nossos impactos aí no meio ambiente. Bom, eu falei bastante. Agora a Joana, ela vai dar continuidade para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero que a gente não esteja também falando muito rápido. E é isso, pessoal. A Joana vai vir aqui, vou só dar uma pausa para a gente dar continuidade. Oi, pessoal, tudo bem? Eu não sei se vocês lembram de mim. Eu sou a Joana, sou também uma das estagiárias daqui da equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. E eu estava aí com vocês apresentando o primeiro e o segundo módulo, né? Que a gente falou um pouquinho sobre o contexto todo aí da geração de resíduos, sobre os tipos de resíduos, e eu voltei agora para falar sobre um pouco desse tema, que são os efeitos do descarte incorreto dos resíduos sólidos. Bom, o Seide, ele falou bastante aqui já para a gente, né, sobre como isso vai impactar diretamente no meio ambiente, né, destruindo os ambientes naturais que a gente tem, as florestas, os manguezais, as praias, os oceanos. Só que a gente tem que pensar um pouco também que esses ambientes por si só, sozinhos, eles têm todo o impacto, né, nas águas e tudo mais, mas ainda tem mais espécies que dependem desses ambientes, e não só nós, seres humanos. Então, eu vou falar um pouco agora sobre os impactos que a gente pode estar causando aí na vida e na sobrevivência de outras espécies. Bom, o primeiro impacto que eu posso citar aqui para vocês é a modificação dos habitats naturais. Então, várias espécies vão ter vários habitats naturais diferentes, e elas dependem daquele habitat para sobreviver. Quando a gente descarta o lixo de forma incorreta e ele começa a acumular, igual nessa imagem, essa praia cheia de resíduo no chão, ele pode aí prejudicar a vida dessas espécies, porque muitas espécies elas podem se alimentar ali naquele espaço, então vai começar a complicar e dificultar
eles acharem o alimento. Algumas espécies também, por exemplo, que vivem intocadas, que precisam fazer toquinhas, precisam procurar um lugar para se abrigar, vai atrapalhar essa parte para encontrar os abrigos. Outras espécies que são muito pequenas, quando elas vão tentar procurar um parceiro para se reproduzir, se tem uma montanha de lixo no meio do caminho dela, ela não vai conseguir passar por aquilo, né? Porque a gente tem aí animais muito pequenos e animais grandes também, e isso pode ser uma barreira até para animais grandes, não só para os pequenos, e vai atrapalhar na reprodução dessas espécies, então vai influenciar em todos os aspectos de sobrevivência, podem levar até a morte aí de vários animais. E tem estudos que já dizem, né, que milhares de espécies morrem anualmente em decorrência dos impactos gerados pelo descarte incorreto de lixo. Então, não é só mais uma suposição, a gente já sabe que é realmente algo que vem acontecendo. Bom, aí essa imagem aqui, acho que muitos de vocês já podem ter visto em algum lugar, ela é bem emblemática, já é bem conhecida. Essa tartaruga aí que tá comendo essa coisa aí que não deveria estar comendo, que é uma sacolinha plástica. Então, a pergunta que fica, é comida ou é lixo? Por que que os animais estão comendo lixo, né? Eles sabem que isso é lixo? A gente que criou, né, esses tipos de materiais que não são degradados pela natureza. Lá no primeiro módulo, a gente falou um pouquinho sobre isso, como que começou a ser gerado esses materiais que não são mais degradados, que não se decompõem facilmente, né? Isso é tudo obra nossa, criação humana. Os outros animais, eles não têm nada que a ver com isso, eles não têm noção do que é um resíduo, não sabem o que é aquilo. Naturalmente, aquilo não existe na natureza. E aí, a tartaruga, por exemplo, ela tá lá embaixo da água procurando um alimento dela, e a gente sabe que a tartaruga adora comer água viva. E ela vê essa sacolinha flutuando lá no meio do mar, vai comer achando que é uma água viva. E por quê? Porque alguns animais, eles não têm uma percepção tão boa como a gente do ambiente que eles estão inseridos, né? Às vezes a visão não é tão boa, o olfato, o paladar, o tato mesmo. Então eles não conseguem ter uma percepção total de que aquilo realmente não é o alimento deles. Eles só vão pelo instinto de achar que aquilo é o alimento e se alimentar. Então eles vão aí ingerir esse alimento, achando que é um alimento, que na verdade é um resíduo, que é um plástico aí no caso. E o que pode acontecer com essa ingestão? Bom, se for um resíduo lá pontiagudo, pontudo, de formas irregulares, né, que não for muito anatômico aí para estar entrando dentro do organismo desse animal, ele pode causar feridas internas. Então, vai acabar machucando todo esse animal por dentro, pode perfurar os órgãos, arranhar, cortar. Então, aí causar várias feridas sérias. E se não for esse tipo de resíduo, ainda pode acontecer de causar um bloqueio no trato digestório. Então, vai lá, comeu, sei lá, uma tampinha de refrigerante, alguma coisa que fica parada ali no trato digestório, fazendo que ela não consiga comer outras coisas mais, travando ali no meio do caminho, não vai passar mais nada. E também, se isso não acontece, ainda tem o problema de causar uma desnutrição. Por quê? Às vezes, eles vão comendo tanto lixo, e esse lixo vai se acumulando lá no sistema digestório desse animal. E esse lixo ele não vai ser digerido, porque a gente não tem capacidade, nem os animais, de digerir esse tipo de material. Então vai ficar parado lá no estômago, e o estômago vai ficar cada vez mais cheio, e eles vão ter a impressão de que está com o estômago cheio e não vai sentir fome. E aí, então, é uma falsa sensação de saciedade, né? Na verdade, ele não está alimentado, ele não vai estar recebendo nutrientes, porque o plástico ou qualquer outro tipo de resíduo, ele não vai fornecer nutrientes necessários para a sobrevivência daquele animal, porque o plástico ele só vai ter os resíduos químicos lá dele, e não vai estar liberando matéria para dar energia para esse animal, não vai estar liberando vitaminas, não vai estar liberando nenhum tipo de nutriente. Então, o animal vai acabar ficando desnutrido. E isso daí pode levar até a morte dos animais. Então, é muito comum, hoje em dia, a gente ver vários animais que acabam indo parar mortos na praia, e quando eles são pegos para fazer a necrópsia, que é o que a gente chama quando a gente faz aí, vai abrir aquele animal para investigar a causa da morte, ver que esse animal está cheio de resíduos dentro do estômago, dentro da barriga. Tartarugas, então, é muito comum, cada vez mais comum,
o estômago cheinho, cheinho. Tem alguns projetos, como o Projeto Tamar, que ele coloca expositores da quantidade de lixo que é encontrado dentro do estômago desses animais, e é muito preocupante, porque eles acabam morrendo de fome, apesar de estar comendo tanta coisa, mas na verdade não estão comendo nada. E aí a gente pensa, então, será que esse lixo está presente só no ambiente marinho, né? Porque o Seiji falou que 80% do resíduo que está lá no mar vem da terra. Então ele vai parar lá no mar, porque os rios sempre desaguam no mar, então tem sempre muito lixo lá no ambiente marinho. Então a gente tem aí uma foca também comendo lá uma garrafinha plástica. Mas não está restrito só ao ambiente marinho. Esse lixo está presente em vários ecossistemas. E olha só aqui, um elefante lá no meio do mato, lá na Índia, comendo ali uma pilha de lixo. Ele está com fome, encontrou aquilo ali. Muitas vezes o resíduo que a gente descarta tem lá resto de comida, então vai ficar com cheiro, vai atrair os animais, assim como atrai rato, barata, essas coisas, pode atrair outros animais aí, até que nem um elefante que vai comer achando que aquilo ali é algum tipo de alimento, mas acaba comendo só um resíduo plástico, um resíduo que não deveria estar sendo consumido. Até as aves, né? Elas não ficam nem em terra a maior parte do tempo, mas acabam sendo afetadas por isso. Quando vão se alimentar, buscar o alimento, muitas vezes elas se alimentam no mar ou até em terra e acabam se alimentando de resíduos. O mais clássico que a gente pode ver quando a gente está na rua, ver uma pomba na rua comendo lá um pedaço de papel, um pedaço de lixo que está no chão, isso daí vai prejudicando esses animais, sem dúvidas. E olha só, tigres comendo plástico. É um animal super selvagem que a gente não consegue nem imaginar direito vendo na natureza, né? Já são tão poucos hoje em dia. Muitos animais que a gente vê que já estão ameaçados de extinção por diversos outros fatores, como destruição dos habitats por desmatamento, ou então porque foram explorados, várias outras questões, e agora eles têm que sofrer ainda mais essa problemática que é estar consumindo lixo que pode levar esses animais à morte. Então é super preocupante essa questão dos animais estarem comendo lixo, porque cada vez mais a gente está descartando tanto lixo de forma errada, que ele está se inserindo tanto nesses habitats naturais desses animais, que cada vez eles estão tendo mais proximidade, que isso acaba sendo mais comum da gente ver. Só que isso é muito errado, né? Porque eles estão tendo mais facilidade de encontrar lixo do que o próprio alimento. Olha só como a gente está impactando nesses ambientes. Um outro tipo de impacto que está começando a ser estudado, e a gente está começando a entender um pouco mais sobre isso, é que o lixo que ele está lá no mar, ele está lá flutuando, ele fica navegando, e ele não tem uma barreira que possa impedir dele de ir de um lugar para o outro. Porque como a gente tem na nossa cabeça, estabelecido por políticas, né, barreiras de continentes, barreiras de países, lá no mar, na real, não existe nenhuma linha que vai falar, olha, até daqui para cá é Brasil, daqui para cá não é mais. O que está lá no mar, ele vai navegar e vai conseguir invadir território brasileiro, de outros países, sem ter nenhum tipo de controle esse resíduo. Ele vai ficar flutuando de um lado para o outro. Isso é um problema porque existem espécies que a gente chama de nativas, que são nativas daquele local. Então, existem espécies que só existem aqui no Brasil, assim como existem espécies que só existem lá na África do Sul, existem espécies que só existem lá na Rússia, e que elas não existem em outros lugares. E quando esse lixo ele vai de um lugar para o outro, ele pode acabar carregando espécies que são nativas só daquele lugar. E quando essa espécie que é nativa de um outro lugar chega num lugar novo, ela pode ser considerada uma espécie invasora. Invasora porque ela está invadindo aquele novo ambiente. Então, por exemplo, se saiu lá da Europa, lá da França, uma garrafinha flutuando, chegou até aqui no Brasil e trouxe uma espécie diferente de crustáceo que não existia aqui no Brasil. Essa espécie ela pode se desenvolver muito bem, porque quando ela chegar aqui no Brasil, não vai ter um predador natural que vai comer essa espécie. Então, ela vai conseguir se reproduzir de forma muito grande e ela vai começar a competir, e uma competição muito injusta com as espécies brasileiras. Então, quem vai acabar perdendo nesse quesito vão ser as nossas espécies, que podem até gerar um risco de extinção para as espécies nativas.
Então é super perigoso, está começando a ser estudado agora, e é um problema muito grande, porque não existe barreira nenhuma para impedir a movimentação desses resíduos que vão se movendo conforme as correntes, igual o Seide explicou, que tem todas essas correntes no oceano, e esse lixo vai levando de um lugar para o outro. Então, não existe limitação de barreira, esse lixo está flutuando aí, e estão trazendo várias outras espécies que acabam invadindo territórios que não deveriam estar invadindo. Bom, e um outro problema que a gente chama de emaranhamento, conhecido como pesca fantasma, é isso daqui, ó. Muito do lixo que está no mar, que não é de origem terrestre, que é aquelas 20% que não é de origem terrestre, é da pesca. Então, a pesca produz muito resíduo também que fica abandonado no mar. Então, grandes corporações aí de pescas que acabam fazendo aquelas pescas absurdas para venda comercial, acabam abandonando os petrechos de pesca, que a gente chama, que são os equipamentos utilizados para fazer a pesca, como rede de pesca, anzóis e muitos outros, lá no mar. Isso acaba ficando perdido, vai flutuando. Além disso, favorecer a questão de estar emaranhando um monte de lixo junto, igual naquela ilha lá que o Seide falou que existe no Pacífico. Esse monte de redes de pesca, ele ajuda a juntar um monte de lixo junto, vai ficar tudo aglomerado e cada vez vai juntando mais. Ele também vai aí fazer com que os animais fiquem presos, porque os animais estão nadando, aparece uma rede de pesca do nada, fica preso e não consegue se soltar. Muitos animais marinhos, eles dependem do oxigênio para sobreviver, então eles precisam respirar o ar atmosférico também. Então, a tartaruga, por exemplo, ela fica nadando embaixo d'água e, eventualmente, ela sobe até a superfície para respirar um pouquinho e depois voltar a nadar. Se a tartaruga ela fica presa embaixo d'água e ela não consegue subir, ela vai morrer. E isso acontece com diversos animais. Isso acontece muito, e por isso que é chamado de pesca fantasma. Porque não tem intenção de ser pescado, essa rede não foi deixada lá propositalmente, querendo pescar uma tartaruga. Mas ela foi deixada lá, foi descartada de forma incorreta. Então acaba existindo essa pesca fantasma. Não tem ninguém lá para pescar, mas esses animais estão sendo pescados. Então eles estão... É pior ainda do que uma pesca intencional, porque ele está sendo pescado, esse animal, sem nenhum tipo de intenção de uso. Então ele só vai ficar lá emaranhado, preso, vai morrer e não vai ser utilizado para nada. Então aí é uma perda absurda para o meio ambiente. E isso acontece com diversos animais, tartarugas, focas, e nem sempre são só redes grandes de pescas, mas também pode ser outros tipos de petrechos de pesca ou outros tipos de resíduos também que estão lá no mar. Então olha aqui, é um baiacu que ficou preso aí no que parece ser uma sacolinha plástica. E aí acaba ficando preso assim. O baiacu, ele tem esse mecanismo de inflar quando ele está se sentindo ameaçado, né? Como se fosse uma forma de defesa. E aí ele acabou inflando dentro desse pedaço de plástico e ficou preso. Olha só que perigo. Tubarão, né? Tubarão, a gente sempre pensa no tubarão com medo, que é aquele bicho grande, imponente, e que nada pode com esse bicho, né? Super assustador. Mas a gente está dificultando a vida do coitado e muito. A gente impacta muito a vida dos tubarões de diversas formas e com os resíduos também. Nem ele, com essa cara aí, com esses dentões bem grandes, consegue se soltar quando fica preso nesses tipos de resíduos. E isso daí vai prejudicar a vida desse animal, ele pode até levar à morte por estar preso dessa forma, vai prejudicar a forma dele nadar, dele conseguir se alimentar. E quase que todos os animais que acabam passando por isso não tem um fim legal, a não ser que alguém vá intervir para ajudar. Que nem essa foquinha aí que tá presa aqui no pescoço aí, ó. Eventualmente isso daí pode até prejudicar a respiração, prejudicar para se alimentar. Então aí é um impacto muito triste que a gente causa nesses animais, que não tem nada a ver com o lixo que a gente está produzindo, né? Isso tudo que a gente produz de lixo é do nosso uso apenas, e acaba impactando espécies que não deveriam estar passando por isso. E aí, eu falei que os animais estão comendo plástico. Mas só os animais estão comendo plástico? Será que isso daí não entra na cadeia alimentar até chegar na gente? O plástico, ele vai com o tempo, ele não vai se decompor com facilidade. A gente não tem nem ideia ainda de quanto tempo também demora para se decompor de fato o plástico. Mas o que acontece é que ele vai se quebrando em várias partículas pequenininhas. Então lá uma garrafinha, de tempos em tempos, ela vai diminuindo de tamanho, virando cada vez pedacinhos bem pequenininhos,
até chegar a uns pedacinhos tão pequenos que são quase que invisíveis. Desse jeito aqui, olha só, na ponta de um dedo, tudo isso daí são pedacinhos e partículazinhas bem miúdas de plástico. E aí ele ficou desse tamanho minúsculo e acontece o quê? Que a gente pode ingerir, comer ou respirar acidentalmente. Porque é muito pequeno, a gente praticamente nem consegue ver isso. Como é que a gente vai ver que está lá no meio da nossa comida? Como é que a gente vai ver que está no ar e a gente está respirando? É quase que impossível. Bom, então o plástico ele vai entrar sim na cadeia alimentar, desde o nível mais baixo. Então, como é que isso vai acontecer? Tá lá no mar, o plástico boiando, esses microplásticos, que são fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros, então é muito pequenininho. E aí, o zooplâncton, que é um animal muito miudinho, que está lá embaixo na nossa cadeia alimentar, vai se alimentar filtrando. E aí, quando ele filtrar a água, ele vai acabar consumindo plástico. E aí, um peixinho lá que come zooplâncton, um peixinho pequenininho, quando ele for comer esse zooplâncton, o zooplâncton já está com plástico dentro. E aí, esse peixinho vai ficar com plástico dentro e vai acumular. E aí, um outro peixão vai vir comer esse peixinho e vai cada vez mais acumulando, e isso daí vai chegar lá no nosso prato de comida. Então, sim, nós estamos comendo plástico. Eventualmente, esse plástico chega no nosso prato e a gente está ingerindo isso. Bom, então a gente já tem aí estudos dizendo que cada pessoa come até 121 mil partículas de plástico por ano, gente. Só por ano, 121 mil partículas de plástico. E aí, se eu falar, então é só parar de comer peixe, né? Vamos parar de comer peixe, parar de comer frutos do mar, que acabou esse problema. Não. Porque tem estudos também falando que já 90% das amostras das marcas de sal do mundo, não é nem do Brasil, do mundo, tem microplástico. Então, no sal de cozinha que a gente coloca em qualquer comida que a gente faz, já tem microplástico também. Então, já é um problema que não é fácil assim de solucionar, vamos parar de comer peixe que já tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Vai ser muito difícil da gente escapar dessa. Acho que eu já tô comendo, vocês já estão comendo plástico sem saber, já tem um tempo, só agora que a gente descobriu. E aí, então, já está sendo encontrado microplástico nos tecidos dos órgãos humanos. Olha só, se já está sendo encontrado agora, é porque isso já está acontecendo já tem um tempo, né? Então, cada vez mais estão surgindo novos estudos para saber como que isso está acontecendo e como que isso vai prejudicar a gente, né? Daqui a um tempo, porque a gente está comendo, mas não sabe o que vai acontecer. E aí, ó, os pesquisadores já acharam plástico dentro de 98% dos peixes analisados num estudo lá na Amazônia. Então, não é só peixe lá do mar mais que está com plástico. Lá, os peixes de água doce também têm plástico dentro do organismo. Então, aí é quase que um beco sem saída do que a gente pode fazer a respeito disso. Esse ano, pesquisadores lá da USP encontraram microplástico também no pulmão de humanos. Então, como eu falei, a gente pode estar respirando esse microplástico. E aí, já está sendo encontrado no pulmão. Olha só que coisa louca. Os estudos são muito poucos ainda dos efeitos que isso pode causar no nosso organismo, mas alguns pesquisadores já falam que pela composição, né, do plástico e do microplástico, eles têm a capacidade de modificar e alterar a nossa expressão gênica. O que isso quer dizer, né? Ele vai poder lá alterar a forma que o nosso DNA vai se manifestar, causando mutações genéticas. E essas mutações genéticas, elas podem favorecer o aparecimento de câncer. Então, provavelmente, uma consequência para a nossa sociedade é que daqui a alguns anos os índices de câncer vão estar muito aumentados por conta dessa ingestão de plástico que a gente está tendo. Aqui, eu tenho outro videozinho que eu vou... Quer dizer, um videozinho, não teve outro ainda, para passar para vocês. Eu vou parar rapidinho aqui a apresentação, só para vocês conseguirem ver, eu vou apresentar outra guia. Só um minutinho. Por causa do...
gente, é isso aí. Como eu falei para vocês, a gente está sim consumindo, né? A gente já está tendo algum tipo de matéria sobre isso, cada vez mais aparecendo, algum tipo de publicidade como essa, né? Para a gente estar consciente de que isso está realmente acontecendo. E a gente tem que ficar atento e cuidar do nosso descarte para que isso aconteça o menos possível, que a gente consiga remediar esse tipo de efeito, né? Vou voltar aqui para a apresentação para a gente poder continuar. Bom, então, a gente faz aí alguns estudos cada vez mais para saber como que isso está afetando a nossa vida, a nossa saúde em si. E os dados que o Said falou no começo, eu só quero reforçar aqui, né, que quase que cresceu mais ou menos 20% o descarte incorreto de resíduos sólidos no Brasil. E esse dado só está contabilizando o descarte incorreto em lixões, então não tá, nesse panorama não está nem contabilizando o descarte correto em córregos, em rios, em ruas, nas praias, é só nos lixões que não são autorizados. Então, esse dado pode muito multiplicar se for pensar em todos esses outros locais que estão sendo descartados de forma incorreta. E isso daí afeta a gente de que forma? Já tem estudos falando que ele pode prejudicar diretamente a saúde de 77 milhões de brasileiros. Então, eu, você, todo mundo aqui de Bertioga, praticamente, muito mais gente do Brasil vai ser prejudicado por causa disso. E isso gera um custo para o sistema de saúde pública do Brasil de 1,5 bilhões de reais por ano. Então, o Said falou lá, é melhor prevenir do que remediar. Olha só quanto dinheiro a gente gasta para minimizar aí os impactos que a gente tem na nossa saúde por causa do descarte incorreto de lixo. Diversas doenças que são geradas por causa disso, e a gente tem que ficar tratando esse tipo de doença, sendo que a gente podia ser mais preocupado em evitar com que isso aconteça. Então, quais são as doenças e o que pode acontecer com a gente, né? O lixo, por si só, ele não vai causar nenhum tipo de doença, ele não tem essa capacidade. Só que o acúmulo de lixo, o descarte dele de forma incorreta, vai acabar aí atraindo pragas e vetores de doença. Então, porque o lixo ele tem um cheiro que vai atrair, vai estar gerando moscas, esse monte de tipo de animal que a gente considera como praga, que é um termo utilizado para definir esses organismos que eles vão se reproduzir de uma forma desordenada, muito grande, vai se reproduzir muito e fora do ambiente natural. Então, em mosca, barata, rato, carrapato, mosquito, tudo quanto esse tipo de animal que a gente geralmente acha nojento, né? A gente acha nojento por quê? Porque eles realmente prejudicam a gente, né? Não é à toa. E aí, eles podem estar trazendo vários tipos de doença pra gente. Nossa, dengue, malária, várias doenças que a gente está convivendo aí no dia a dia, que são comuns, que a gente vê. Dengue por si só, né? O pessoal fala todo mundo, no fulano tá com dengue. Isso tudo atrelado aí só com o descarte incorreto de resíduos. Se a gente estivesse tendo um monitoramento melhor, poderia estar evitando esse tipo de coisa de acontecer. E os vetores, né? Que são aí organismos que podem transmitir as doenças infecciosas entre os seres humanos e outros animais. Então, às vezes, o mosquito lá, ele vai lá picar um animal que tem algum tipo de doença, e aí vai picar a gente, e aí vai acabar transmitindo essa doença pra gente. Então, aí são várias doenças que a gente pode estar sofrendo com isso, por vários tipos de animais, e é muito preocupante. E aí não adianta a gente ficar pensando, como que vamos eliminar o mosquito? Como que vamos eliminar o rato? Não, a gente tem que eliminar a origem do problema, que é lá os lixos que estão de forma incorreta. Porque enquanto tiver lixo lá de forma incorreta, vai surgir mais mosquito, vai surgir mais rato. Não adianta pensar em remover a segunda etapa da equação, tem que começar lá do começo. E também a poluição que é gerada por conta da descarte incorreto de lixo, ela vai afetar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Então, a gente pode citar aí a poluição da água, por exemplo, que vai causar diversos problemas na nossa saúde, como diarreia, disenteria, hepatite A, febre tifoide, tudo isso pode ser causado por causa do descarte incorreto de lixo. Sem contar também o descarte incorreto dos resíduos de estação de tratamento de esgoto. Então, a importância que a gente falou lá no outro módulo
de ser tratado da forma correta, né? Porque se o esgoto é jogado de qualquer forma na água, sem tratamento prévio, vai causar aí uma série de doenças na nossa sociedade absurda, que o custo para tratar depois é muito alto. Então, é importante a gente sempre monitorar, ver se está sendo tratado de forma correta, o esgoto, ficar atento se você não vê que está sendo despejado esgoto irregular. Muitas casas, né, que não fazem o sistema de esgoto correto e colocam lá o esgoto na rua, isso é totalmente errado para a nossa saúde, né? Nem pensando só no meio ambiente. Tem gente que não se importa com o meio ambiente, né? Mas a gente tem que pensar que, além de afetar o meio ambiente, afeta a nossa vida também. E aí, também tem a poluição atmosférica. A poluição atmosférica, ela também pode causar vários problemas para a gente. O Ceidi falou lá que, quando tem a decomposição do lixo no aterro ou nos lixões, vai produzir o chorume. E, além do chorume, quando tem decomposição do lixo, também tem a produção de alguns gases. E alguns desses gases são tóxicos também. Então, lá nos lixões ou em outros lugares que não são controlados, como o aterro, que é planejado certinho, esses gases são lançados direto na atmosfera, e aí eles acabam ficando aí no ar, e a gente vai respirando esse tipo de gás. E isso pode gerar várias doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, sinusite, e gerar até aí futuramente um câncer de pulmão, que é muito mais sério, que pode levar à morte de várias pessoas. Então é super preocupante também. Aí, falei de todos esses problemas, um monte de coisa que acontece com o meio ambiente, com outras espécies, com a gente, e eu trago essa imagem aqui para a gente refletir um pouco. Tem o mar lá no fundo dessa imagem, e esse monte de lixo que veio trazido pelo mar, e aqui uma mensagem, como se o mar estivesse falando com a gente. Estou desenvolvendo o que é seu. Atenciosamente, o mar. E é isso. De uma forma ou de outra, a gente está recebendo de volta o que a gente tem feito. A gente está descartando de forma incorreta, e isso está sendo afetado na nossa saúde, está sendo afetado nos ambientes que a gente vive, afetando na nossa comida. Então, a gente está recebendo de volta o que a gente está fazendo para o meio ambiente. Por isso que a gente tem que ficar atento. Mas aí eu só falei de coisa ruim, o Ceidi só falou de coisa ruim também. Então, eu quis trazer também um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar e não ficar tão ruim para a gente. Mas só para lembrar que o pior impacto aí e a maior consequência gerada pelo descarte incorreto de lixo é a diminuição da qualidade da nossa vida. A gente vai ficar aí cada vez com mais problemas de saúde, menos o meio ambiente cada vez mais desequilibrado, causando mais mudanças climáticas, mais dificuldade na produção de alimentos, impactando de diversas formas a nossa vida. E lembrando que na nossa Constituição existe o artigo 225, que ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que seja de uso comum e é essencial para a nossa qualidade de vida, e que ele seja assegurado também para as gerações futuras. Então a gente não tem que pensar só na gente, porque quando a gente for embora aqui desse país, desse planeta, quando a gente não estiver mais por aqui, ainda vão ter nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, e muitas outras gerações. Então, o que a gente está fazendo agora é para garantir que o planeta esteja saudável ainda para as próximas gerações. Então, como a gente pode ver formas de reduzir o nosso impacto? Esse módulo todo, de tudo que a gente falou aqui para vocês, era sobre os efeitos do descarte incorreto de resíduos sólidos. Bom, então a coisa mais lógica a se pensar é que, se tudo isso acontece pelo efeito do descarte incorreto, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é pensar no descarte correto e fazer o descarte correto desses resíduos, né? Então, a gente já falou no módulo anterior qual que era o ciclo dos resíduos, como que funcionava a coleta aqui em Bertioga. Então, a gente já sabe a forma certa de fazer isso. Então, a gente tem que bater nessa tecla sempre, porque em vez de a gente ficar tentando melhorar os problemas que acontecem depois, é começar do começo, na hora de descartar o lixo, fazer da forma correta, porque isso é a melhor forma de prevenir tudo isso de piorar, porque já está acontecendo, então a gente tem que evitar que piore e que os impactos sejam cada vez maiores. Então, a destinação correta dos resíduos, ela vai contribuir aí
para que menos recursos naturais sejam extraídos do meio ambiente, vai manter a qualidade de vida da gente e vai ajudar que o meio ambiente continue ecologicamente equilibrado. Então, por enquanto, a nossa melhor alternativa é estar sempre atento na forma que está sendo descartado o nosso resíduo. Vamos separar o lixo dentro de casa da forma correta, vamos colocar na rua de forma correta, né? Para que ele seja coletado da forma correta. Verificar se ele está realmente sendo coletado e destinado da forma correta, porque a gente não pode pensar que só porque a gente colocou lá na porta, na rua, que vai magicamente sumir tudo o que aconteceu foi certo. A gente tem que estar atento para ver o que acontece. Então, na sua cidade, você pensa, para onde que vai esse lixo? A gente aqui já falou para onde que vai aqui em Bertioga. Está atento se está na sua cidade sendo da forma correta, para que se a gente ficar alienado, a gente acha que está tudo acontecendo, tudo certo, tá tudo bem, mas na verdade não está. A gente tem que estar sempre atento e cobrando, porque o nosso papel como cidadão, a gente tem aí o poder de estar elegendo as pessoas certas, então a gente tem também estar cobrando as coisas que sejam feitas da maneira correta nas nossas cidades. Então, sempre atentos no descarte da forma correta. Aqui em Bertioga a gente também tem alguns projetos, como o projeto Verão no Clima, que é feito em parceria com o governo do estado. Então, ele acontece sempre nas épocas de temporada, no verão, e é feito de forma que a gente consiga conscientizar essa população aí flutuante, que é aquela população de turistas que está aqui, que não mora aqui geralmente, porque como somos uma cidade litorânea, a gente sofre muito com essa quantidade de gente que vem nas épocas de temporada, nos feriados, que vem para cá e age como se nada que acontecesse aqui fosse problema deles, porque eles não moram efetivamente aqui, então às vezes descartam o lixo de qualquer forma. Então são aí monitores que ficam pelas praias falando sobre a importância do descarte correto dos lixos, atentando as pessoas não deixarem os resíduos nas praias, fazendo coletas também de lixo, limpezas de praia. Então é um projeto que acontece todos os anos. E tem também o projeto Lixo Fora d'Água, que é feito em parceria com a Brelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E esse projeto ele tem como um objetivo fazer coleta dos resíduos encontrados nas praias aqui de Bertioga, para fazer um estudo, para a gente poder entender que tipo de resíduo está lá na praia. E a partir do momento que a gente entender, fizer a triagem e saber qual é a maior parte dos resíduos que estão parando lá na praia, para a gente conseguir atuar na origem desse problema. Então, da onde está vindo esse resíduo, né? Esse tipo de resíduo, ele só pode ser gerado em tal lugar. Então, a gente tem que ir lá nesse lugar e falar, por que esse resíduo está parando lá na praia? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que a gente está encontrando nas praias daqui de Bertioga para conseguir solucionar esses problemas. Um novo projeto agora que a gente vai ter aqui são ecopontos para descarte de petrechos de pesca. Então, eu falei lá atrás que os petrechos de pescas abandonados são um grande problema, e agora, em parceria com o Gremar, a gente vai colocar, a partir da segunda quinzena de setembro, ecopontos para a gente poder recolher esse tipo de material quando for encontrado. Ou então, se você conhece alguém que está pescando, ou você pesca, vai estar lá na praia, já terminou de pescar, quer descartar lá o material que estava usando, vai ter um ecoponto agora no canal de Bertioga e no pier, para que esse material não fique mais perdido, não fique solto e largado. Então, ou mesmo, não só se você usou, mas se você está na praia, por acaso encontrou, não custa nada pegar e levá-lo no ecoponto, dar o destino correto para isso, para que a gente veja também, ter uma noção de quanto material está sendo recolhido, né, quanto material está sendo descartado dessa forma, para evitar que isso vá parar lá, formando aquelas grandes ilhas de lixo e evitar que cause a morte de vários animais. A gente pode fazer algumas coisas, mesmo que sejam pequenas ações de pouco a pouco, são atitudes que a gente pode fazer para contribuir para melhorar esse cenário. E aí, essa imagem aqui, eu trouxe porque ela é muito legal, porque ela está mostrando aqui a participação e várias ações que podem ser feitas para melhorar esse quadro que a gente viu e apresentou até agora. Então, quem deve participar para que a gente possa ter uma melhora desse cenário que a gente está vivendo? Então, a gente tem que ter participação ativa do governo, das iniciativas privadas, porque as iniciativas privadas, muitas vezes, elas vão entrar com investimento, né? Do terceiro setor,
das academias, que são aí as universidades fazendo as pesquisas para a gente entender quais são os resíduos que estão sendo gerados, quais são os impactos que esses resíduos geram, das escolas e dos cidadãos. Aqui as escolas eu gostaria de destacar, porque tem um impacto, vocês têm um impacto muito grande, professores, porque principalmente com as crianças nas escolas, a criança, quando ela vê uma coisa na escola, ela fica com aquilo na cabeça e ela quer levar para casa, ela quer falar para todo mundo. Então, esse curso aqui que a gente faz para vocês é de extrema importância, porque a gente está aqui tentando plantar uma sementinha em vocês, para que vocês consigam plantar nos alunos de vocês também. Então, se a gente passa para vocês e vocês conseguem passar para pelo menos aí uns 2 alunos, olha só quanto mais gente já não conseguiu multiplicar esse conteúdo. De pouco em pouco a gente vai multiplicando cada vez mais essa palavra para que cada um faça a sua parte. Então, a ação de vocês é tão importante quanto a nossa, muito mais, eu diria, porque vocês têm acesso a muito mais gente do que a gente. Então, a gente traz essa mensagem aqui para que vocês consigam espalhar, e essa é a intenção desse curso, né? É um curso de educação ambiental sobre gestão de resíduos. E educação ambiental é isso, a gente está passando informação, não reter essa informação, porque o conhecimento, quando a gente retém ele só para a gente, ele não tem uma função, né? O importante é a gente estar compartilhando com os outros, para que seja efetivo e a gente consiga fazer ações que funcionem e melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, por enquanto do nosso conteúdo era só isso, do nosso módulo de hoje. Eu trouxe algumas coisas aqui para falar ainda só, para a gente relembrar algumas coisinhas com relação ao nosso curso. Então aí a gente já teve os nossos 3 primeiros encontros antes, e hoje a gente está acabando o nosso 4º encontro do nosso 4º módulo, e o nosso próximo encontro, então, é o módulo 5, que vai ser sobre boas práticas e alternativas. Então, aí a gente vai falar mais de coisa boa no próximo módulo, não vai ser tão triste quanto esse. Então, vai ser aí no dia 4 de outubro, às 9 para o pessoal da manhã e às 14 para o pessoal da tarde. Bom, sobre as atividades, elas vão ser disponibilizadas todas, nossa apresentação, o caderno do professor, o caderno de atividades e todos os materiais complementares lá no Google Sala de Aula, como todos os outros módulos. E aí as atividades que a gente disponibiliza para vocês, para que são obrigatórias vocês aplicarem com os alunos, vão estar lá com várias sugestões de atividades que tem no livro interdisciplinar Vem Voar no Sete Brasil, e algumas atividades que nós mesmos fizemos para vocês aproveitarem. Então, aí vocês têm o prazo de entrega de 21 dias, a partir do momento que a gente postar na plataforma, a gente vai postar hoje. E aí vocês vão ter que entregar essas atividades com registro de atividade, como vocês já fizeram nos outros módulos. Com relação ao projeto final, eu espero que vocês estejam já conseguindo desenvolver alguma coisa, conforme a gente está aprendendo cada vez coisas novas aqui, novos temas, que vocês tenham ideias aí do que fazer nas turmas de vocês, nas escolas de vocês. Só para lembrar, ele vai ser entregue depois, então, através de um formulário que vai ter algumas informações sobre o projeto e um videozinho de até 3 minutos para contar aí como que foi a aplicação desse projeto na escola. Esse curso, a gente já falou que ele vai ser um curso contínuo, então a nossa intenção é que ele seja anual, e a gente quer trazer aí para os próximos anos novos temas voltados à gestão de resíduos sólidos ou resíduos sólidos. Então, a gente tem um formulário lá na plataforma do Google Sala de Aula que a gente deixou, para vocês darem sugestões dos temas que vocês têm interesse de aprender nos próximos anos. Então, algumas ideias que a gente já sugeriu que foram falar sobre compostagem, falar sobre o lixo no mar, devido à década do oceano, que o Ceide falou hoje, mas qualquer outra sugestão que vocês tiverem, o formulário está lá no mural do Google Sala de Aula, só acessar e falar para a gente o que vocês querem ver. Os leves, os locais de entrega voluntária, se não tiver na escola de vocês, e vocês tiverem interesse, só mandar um memorando para a SEDUC, pedir para a Secretaria de Meio Ambiente para implementar o leve nas escolas de vocês. Então, não se esqueçam de fazer isso, pode ser utilizado aí como parte do projeto de vocês. Então, é só pedir dessa maneira. Obrigada, gente. Nosso conteúdo de hoje era esse. Eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui para poder responder. Mas por hoje era só. Vou parar a minha apresentação aqui para poder ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Teve uma pergunta,
lá no comecinho, enquanto você estava falando ainda, eu acho, perguntando se a água preta era por causa do lixo, relacionado aí um acontecimento que eu teve do Rio Tietê em Salto, né? O chorume, que é aquele líquido que ele é um produto da decomposição do descarte do lixo, ele é um líquido preto, né? Um líquido um pouco mais espesso do que água, mas não quer dizer que toda água ou líquido preto vai ser chorume. E nesse caso aí do Rio Tietê em Salto, na verdade não era chorume, foi um caso que abriram umas barragens, então foi uma mistura aí, eu acho que de lama com sujeira e deu aquela cor de água, mas não tinha a ver com chorume, não. A Shirley comentou que durante os passeios no barco escola era encontrado muito lixo nos manguezais. Realmente. O Seide comentou que os manguezais eles são considerados aí filtros naturais. E essa característica faz com que quando a maré suba e eles têm aquelas raízes todas para fora, aquelas raízes parecem umas pernas de aranha, então a maré vai subir, vai levar todo esse lixo junto com ela, e na hora que ela desce a maré, esses resíduos acabam ficando presos lá nas raízes do manguezal, então vai parando um monte de lixo lá, fica como se ele estivesse filtrando a água volta mais limpa, mas o lixo acaba ficando lá no manguezal. Então, o ecossistema, o mar, o oceano está devolvendo tudo para a gente, todos os lixos que a gente está colocando, vai parando lá em outros ecossistemas e deixando aí várias imagens tristes de poluição que a gente acaba vendo realmente quando está no barco escola. A Adriana perguntou se podemos dizer que a ingestão de plástico está mais associada ao consumo de proteína animal. Pessoas que consomem carne estão mais expostas do que vegetarianos, por exemplo? Bom, se a gente para pensar nesse acúmulo do plástico na cadeia alimentar, exclusivamente, podemos dizer que sim. Porque aí as pessoas que não consomem alimentos de origem animal não vão estar consumindo esse microplástico. Mas, como eu falei, esse microplástico ele está presente também aí em grandes quantidades já no sal de cozinha, ele está presente no ar, na água e até em cosméticos que a gente usa no dia a dia. Então, é quase que muito difícil dizer que a gente vai estar livre do microplástico, mesmo se parar de comer qualquer tipo de proteína animal. Mas se você for parar para pensar numa questão que nós que comemos a proteína animal e ainda tem todos esses outros fatores, realmente a gente vai ter uma exposição maior. Então, quem não tem uma dieta baseada em proteína de origem animal acaba tendo uma exposição um pouco menor, porque reduz aí um pouco dos fatores de origem que está consumindo o microplástico. Mas acaba estando exposto ainda de qualquer forma, infelizmente. Eu acho que as perguntas eram essas. Eu não sei se tem mais alguma outra pergunta, se alguém tiver mais alguma coisa, mas eu acho que era só isso, pessoal. Quero agradecer vocês terem ficado aqui até o final com a gente, terem prestando atenção, participando. A gente adora quando vocês fazem perguntas, que a gente responde também. E é isso, a gente se vê aí no próximo módulo para falar de alternativas para a gente solucionar esses nossos problemas, né? Como a gente pode melhorar essas questões. Eu dei um breve panorama aqui de algumas coisas que a gente já faz, mas esse próximo módulo vai ser só ligado a isso. Então, eu espero que vocês estejam aí presentes no próximo encontro também.